Rota do Rosário. Apoio Cultural Paraná. Conheça, sinta, surpreenda-se. Em Baiti, a fé se multiplica em caminhos. Aqui, a Rota do Rosário apresenta não apenas um, mas 2 santuários que nos convidam à devoção. O Santuário de Nossa Senhora da Pedra Milagrosa, construído com amor, voluntariado e a força dos milagres. E o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, que abre as portas para um encontro profundo com a espiritualidade. 2 caminhos, um mesmo destino: renovar a fé. Para entender a Rota do Rosário, ouvimos quem dedica a vida a guiar esses passos. O Padre Walter conta como o Santuário da Pedra Milagrosa nasceu de um chamado. Primeiramente, eu sempre fui devoto de Nossa Senhora desde criança e era sempre Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, que me acompanhava. E desde criança eu sempre rezava o terço. E eu gostava de ficar sozinho depois que eu terminava minhas tarefas, ou subir na árvore, porque eu falava assim, eu vou ficar mais perto de Jesus, de Nossa Senhora, para mim rezar. Sempre fiz isso, tá? E na minha vida de padre, eu sempre divulguei Nossa Senhora, também como seminarista. Eu passei por Jacarezinho, Bandeirantes e Jaguaraíbas e agora Ibaiti. Mas assim, quando eu estava em Bandeirantes, num dia, uma noite eu estava passando por uma tribulação. E eu conversei com o Monsenhor José Maria, que trabalhava comigo, um grande amigo, um padre de idade. Eu falei, senhor, não tem nenhuma oração forte para me ajudar? Eu estou precisando. Ele pegou e passou para mim assim, a oração de Maria Passa na Frente. Ele falou assim, tá filho, reza, essa oração é muito forte. E eu fui direto na capela, diante do Santíssimo, e eu rezei aquela oração com muita fé, e a graça já aconteceu, a graça que eu estava precisando. Eu falei assim, nossa, mas eu não posso guardar para mim só, eu tenho que divulgar. E eu comecei a divulgar no rádio, nas missas. Eu estava gravando meu primeiro CD, eu coloquei na última faixa. E com isso, veio assim, reza a missa com a novena de Maria Passa na Frente e Bênção das Rosas. Vinha muito forte no meu coração. Sempre tem que ser do jeito de Deus e do jeito de Nossa Senhora. E eu fui transferido para Ibaiti, na paróquia Santo Antônio de Pádua, aqui na cidade, na vila. E ali também eu trouxe a devoção e a missa, e assim começou. E ela foi tomando também assim, uma proporção muito gigantesca, não cabia no salão, não cabia na igreja, alugava tenda, não cabia, muita gente, milagres acontecendo nas missas, e vinha santuário. E eu falei, mas eu não posso ir lá falar para o bispo que eu quero fazer um santuário. E eu falei, se for da vontade de Deus e de Nossa Senhora, Deus vai tocar no coração do povo, de alguém, e eles vão pedir para o bispo. E assim aconteceu. Foi um casal, que é o João com a Cristina, foram lá e pediram para o bispo comeu assim, mas não contou para mim. Daí eles ligaram para mim e disseram assim, estamos saindo da casa do bispo e queremos falar com o senhor. E eu fiquei com medo, nossa, o que eu fiz que eles foram lá? E eu fiquei esperando, então eles contaram para mim. Eu falei, bom, eu pedi para Nossa Senhora, se fosse da vontade dela, ia tocar em alguém para pedir para o bispo. E o bispo ficou assim, deixa, não deixa, porque ele está certo, né? Essas coisas têm que ser com o pé no chão, não é de qualquer jeito. Então nós fomos correr atrás do terreno para comprar, para fazer o santuário daí. Na época, assim, eu não queria fazer o barracão, eu falei que Nossa Senhora precisava de um santuário, e a gente procurou vários lugares para comprar. E quando eu olhava aqui, quando eu passava na rodovia, aqui mexia com a minha alma, muito, mexia. E eu falei para o conselho, e que tal aquelas terras lá? Eles já tinham vindo aqui antes de mim, mas o dono não quis vender. Então eles contaram isso para mim. Eu falei assim, mas eu quero conversar com ele, porque Nossa Senhora, ela fala que é lá. Então eles falaram, mas o senhor é teimoso? E passaram o telefone do Denilson. Eu liguei para ele e ele falou, estou indo aí na casa do senhor. Ele chegou em casa, eu contei a história. Ele falou, padre, vai amanhã lá conversar comigo. Leva o conselho lá. Isso era sexta tarde. No sábado de manhã a gente veio até a casa dele, conversamos com ele. Fomos visitar o terreno. Quando eu pisei no terreno, eu saí de perto dele, porque começou a formigar meu pé.
formigar meu corpo. Eu fui arrepiando assim, uma sensação que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu comecei a chorar, chorando muito, porque aquilo ali parecia que eu estava no céu. E era tudo mato ali, sabe, um pasto. E depois eles terminaram de conversar e me chamaram. Padre, vamos embora. Eu sequei minhas lágrimas, não deixei eles perceberem. Entramos no carro, eles quietos. Eu perguntei, por que vocês estão quietos? Ah, padre, nós não vamos comprar, não. Ele pediu 150 mil e não vale. Desse jeito. Eu falei, tá bom. Então, daí eu fui para casa e eu tinha que ligar para o Denilson dizer que não ia comprar. Eu esperei passar uns dias, daí eu liguei para ele e falei, o conselho disse que não vai comprar mais, não tem como. Só falei isso. Tal. Daí eu disse, mas meu Deus, tem que resolver isso, o povo já está sabendo, e agora? Eu convidei o povo para rezar uma novena para as almas do purgatório, que eu sou muito devoto das almas do purgatório e das almas benditas. E rezar uma novena para Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Durante 9 dias, 6h30 da manhã, a missa. Eu falei, se vocês forem, tudo bem. Se não for, eu vou rezar sozinho. E vocês vão receber graça, se vocês forem. E eles aceitaram, lotou. Terminou-se a missa, a novena, 9 dias, no dia 7 de novembro de 2015, num sábado. E estava tendo a festa do aniversário do município, porque dia 9, aniversário da cidade de Baiti. Então eu fui no almoço lá na FICAI, no centro de evento, e de repente alguém falou, o Denilson, o Filé, quer falar com o senhor, está lá fora. Eu fui lá, ele estava chorando. Daí ele disse assim, padre, é como se eu tivesse sonhado essa noite, eu não conseguia dormir, padre, é como se eu tivesse morrido, e eu cheguei no céu, e eu deparei com Nossa Senhora, e ela falou assim para mim, meu filho, por que você fez isso comigo? Você tinha tantas terras e você não deu nem um pedacinho para mim. E no cemitério é um pedaço pequeno que cada um fica. E ele falou que é como se ele tivesse acordado, daí ele ficou com aquilo ali a madrugada toda, desesperado, assim, agoniado com aquilo. Então ele ligou para o pai, para o irmão, a irmã, a mãe, conversou com a esposa, e eles falaram, não, Nossa Senhora está pedindo o terreno para fazer o santuário. Então ele veio e falou para ele, eu vou doar um alqueire e uma quarta para a diocese, para o senhor construir o santuário. Eu fui chamado por Nossa Senhora porque hoje eu sinto, porque eu nunca tinha passado em Baiti. Eu morava em Curitiba, né? Os últimos 17 anos antes de vir para cá. E aconteceu muitas coisas na minha vida em Curitiba para mim poder estar nesse lugar. E aqui, eu cheguei aqui num lugar que eu era totalmente desconhecido. Comprei essa área aqui. E daí fui assim, conheci o Padre Walter, que ele teve essa vontade de aqui, que Nossa Senhora tinha pedido para ele que tinha que ser o santuário em cima desse morro. E veio no meu coração que eu tinha que fazer essa doação para o santuário, para ser o santuário Nossa Senhora das Graças aqui dentro do sítio. E isso, cada dia foi mudando muito a minha vida. Foi mudando a cada dia mais e hoje eu sinto a presença de Nossa Senhora aqui, muito, muito grande. A imagem foi uma coisa assim que eu não sabia que o Padre Walter estava rezando no pé da antiga imagem. Eu não tinha esse conhecimento, que eu sempre vejo o padre, mas ele não me contou que ele estava lá e pedindo, fazia já 4 semanas, eu acho que ele estava rezando no pé da Nossa Senhora, que ia surgir, pedindo para Nossa Senhora que colocasse alguém, né, para olhar para a imagem da Nossa Senhora e fizesse algo por ela, né? Porque a antiga imagem ela estava muito deteriorada e ela não foi feita assim com uma qualidade boa. E eu também nunca passei pela minha cabeça de fazer uma doação de Nossa Senhora, da imagem. Nunca veio. De repente eu estava em Baiti, recebi uma aprovação e liguei para o Padre Walter. Encontrei com o padre, falei que veio uma grande vontade de eu doar a imagem e eu ia fazer a doação da imagem. Daí até o padre chorou no dia, falou que ele estava pedindo para Nossa Senhora que Nossa Senhora se tocasse no coração de alguém, né, para fazer a doação da imagem. Mas nunca ele imaginou que ia tocar no meu coração, né? E eu fui privilegiado por isso.
e eu estou muito feliz por isso, porque eu já recebi graças aqui do santuário, e muitas bênçãos, muitas graças, e estou muito feliz por isso. Um gesto que abriu as portas para que muitos pudessem sentir essa mesma presença. A primeira vez que eu senti Nossa Senhora aqui foi quando era tudo pasto, não tinha nada construído, e a gente veio ver o terreno, conhecer o terreno, eu, padre, Walter e um topógrafo. E a gente chegou aqui, eu senti muito forte a presença dela, mas tão forte, era uma emoção, e eu comecei a chorar, assim, até fiquei meio assim, né? Falei, nossa, o padre vai ver eu chorando, o que ele vai pensar? Mas era a emoção dela, da presença dela, né? E assim, a partir de lá, não é um caminho fácil, né? A gente tem os tropeços, mas tudo que a gente faz aqui é muito gratificante. Tudo é com muito amor. Eu sempre falo para os servos isso. Tudo que a gente for fazer, desde uma oração até um pastel, é com amor. Porque é assim que ela é assim que Nossa Senhora é por amor. Olha, são centenas de milagres que acontecem. Geralmente, o carro-chefe é o primeiro domingo, que é às 3 horas da tarde, a missa com a novena de Maria Passa na Frente e Bênção das Rosas. Um dos fatos que ficou muito marcado é uma família de Coriúva, que conheceu eu rezando a missa lá na paróquia deles, Divino Espírito Santo, em Jericó, e eu contei da missa das rosas. E eu expliquei que a rosa vermelha, ela significa o amor, o perdão e o Espírito Santo, e o namoro, o noivado, o fortalecimento da família. E a amarela simboliza o dinheiro, os negócios, o vestibular, tá? Vendas, compras. E a pink, a alegria, tirar a depressão da pessoa. E a branca, a saúde e a fertilidade. Então, quando eu falei da branca, esse casal, eles conversaram entre nós, vamos na missa lá do padre. E na época, a missa era rezada lá no salão da Paróquia Santo Antônio. E estava começando, então era mais ou menos 700 pessoas. E distribuía-se 27 rosas. Então, tinha 2 menininhas vestidas de Nossa Senhora para distribuir 27 rosas para a população ali que estava na missa. Então, é difícil você ser contemplado. E esse casal recebeu a rosa branca. Então, eles foram embora para casa, assim, sem conversar. Qual era o problema da mulher? Ela teve a primeira menstruação com 6 anos de idade. E o pai dela levou ao médico, o médico disse para os pais, ela não vai poder ter filhos, porque o útero dela não vai crescer, vai ficar infantil. E ela foi atrás de vários médicos e nada aconteceu. Não resolvi, diziam a mesma coisa. Então, quando eu falei da rosa, ela ficou assim encantada. E ela recebeu a rosa, levou em casa e fez o chá durante 9 dias. E a oração de Maria Passa na Frente. E depois de um mês voltou da missa e já trouxe uma cartinha contando a história e dizendo que estava grávida. Nossa Senhora é para mim o caminho, a luz e uma mãe que a gente, todo dia, a gente ora como colo de mãe. A gente recebe as graças dela, a gente tenta ser abraçado por ela, ela cobra a gente, dá bronca também na gente, né? A gente sabe disso. Ela é pra gente uma mãe que não tem assim uma coisa que eu possa falar que seja melhor que isso. Querido irmão e querida irmã, eu estou aqui no Santuário de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Baiti, e o santuário faz parte da Rota do Rosário. Para você que não conhece, nós temos Nossa Senhora das Brotas, em Piraí, Senhor Bom Jesus da Pedra Fria, em Jaguaraíva, São João Batista, a igrejinha na cidade de Arapoti, Siqueira Campos, Senhor Bom Jesus da Cana Verde, e também Nossa Senhora Aparecida e Santa Inocência na cidade de Tomazina. E nós temos também em Joaquim Távora o Santíssimo Nome de Jesus,
Ribeirão Claro, São Vicente de Paulo. E depois nós temos em Jacarezinho a Catedral Diocesana, Imaculada Conceição, e o Santuário da Mãe Rainha, Teresinha Admirável de Chancellot, e também o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Jacarezinho. Bandeirantes, o Santuário de Santa Teresinha do Menino Jesus, e também o Santuário de São Miguel Arcanjo. E a cidade de Ribeirão do Pinhal, o Santuário Divino Espírito Santo. E aqui em Baiti, o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, que fica na cidade, eucarístico, e o Santuário de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, aqui onde eu estou, que fica fora da cidade. Então, se você quer receber uma bênção, ou agradecer, porque o santuário é um lugar de peregrinação, um lugar onde as pessoas recebem muitas graças quando a gente vai com fé mesmo, com fé, tá? E eu tenho a certeza que tanto nesses santuários como aqui, vocês vão ser bem acolhidos por Nossa Senhora, pelos santos devotos e por Jesus. E eu esqueci também de falar que na cidade de Andirá está surgindo o Santuário de São José, e na cidade de Nova Fátima, que já pertence à Diocese de Cornélio Procópio, o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Também lugares magníficos que você pode sentir a presença de Deus. Deus abençoe você, e se você vir até nós, eu vou ficar muito feliz. E se você quer ter uma missa assim, onde você vai ser tocado bastante, venha no primeiro domingo, às 15h, que tem a missa com a novena de Maria Passa na Frente, a bênção do Santíssimo, o passeio da Santa Cruz. Brilha mais que o sol, é luz do meu caminho, revela um grande amor, transforma em oração minha canção. Fala ao meu coração, delicada como a brisa, está logo à minha frente, segura minha mão, minha rainha. Me acolhe em minha dor, entende o meu sofrer, me acalma em seu colo, me ensina a viver. Me acolhe em minha dor, entende o meu sofrer, me acalma em seu colo, me ensina a viver. Passa na frente, Maria, pisa a serpente, cuida de todos, mesmo aqueles que estão longe de ti. Passa na frente, Maria, mostra o caminho, guia teu povo até teu filho Jesus. Guia teu povo até teu filho Jesus. Apoio Cultural Paraná. Conheça, sinta, surpreenda-se. Rota do Rosário. Apoio Cultural Paraná. Conheça, sinta, surpreenda-se. Deixe para trás a ternura e os milagres de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Sigo agora para o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, onde a devoção ganha novos contornos e o divino se revela em cada detalhe.
Em Baiti, o padre Wellington mostra que o Sagrado Coração está aberto para todos. É a misericórdia que transforma o caminho do peregrino. É uma missão de muita responsabilidade, porque nós sabemos que nós estamos a serviço do Santo Padre, o Papa, mas para bem da Igreja. Então, o missionário da misericórdia é uma figura que é modesta, sigilosa. Nós realizamos o nosso trabalho de modo sigiloso, a pedido dos bispos, dos superiores de congregação, dos padres, dos leigos que precisam de nós, porque nós temos uma autoridade de perdoar os pecados mais amplamente. Então, exige de nós também uma preparação espiritual. Nós temos que estar em Roma a cada 2 anos, para um momento de formação no dicastério para a nova evangelização. Inclusive, esse ano eu estive, no momento o Papa Francisco estava convalescente, pois ele veio a falecer. Então, é uma missão que a gente entende da Igreja Universal, da Igreja Católica no mundo inteiro, porque nós podemos perdoar os pecados no mundo inteiro. Então, ao mesmo tempo, é uma graça, mas é uma grande responsabilidade. Uma transformação que se vê na estrutura e sente no espírito de quem frequenta. A espiritualidade do Sagrado Coração, Santa Margarida Maria, veio trazer uma resposta em um período que a Igreja vivia um pensamento herético chamado jansenismo, porque havia um bispo chamado Jansen que propagou um pensamento muito rigorista na Igreja, em que nesse período quase ninguém comungava, quase era só o padre que comungava. As pessoas participavam da missa, mas se sentiam muito incapazes e indignas de se aproximar de Deus. Agora, com a aparição do Sagrado Coração, claro que não foi somente com Santa Margarida Maria, desde a patrística, os santos padres, se fala do coração de Jesus, porque foi ele mesmo que disse em Mateus 11:28, vinde ao meu coração, que é manso e humilde, vocês que estão sobrecarregados pelo peso de vossos fardos. Encontrareis descanso e alívio. Então, o diferencial da espiritualidade do Sagrado Coração é a aproximação que as pessoas podem ter de Jesus sem serem perfeitas. Pessoas pecadoras, pessoas machucadas, pessoas que precisam sentir a ternura do coração de Deus. Isso também foi muito expresso pela última encíclica do Papa Francisco, Ele nos amou, Dilexit nos. Então, Santa Margarida veio trazer uma resposta a essa heresia, dizendo, não, as pessoas devem comungar, principalmente as primeiras sextas-feiras, se aproximar de Deus. É a proximidade. Eu penso que uma palavra que resumiria é a proximidade de Deus no coração humano e divino do seu Filho. Nossa paróquia ela foi nomeada pelo bispo em 1943 e o nosso município só foi criado em 1947. Então a nossa paróquia do Sagrado Coração de Jesus ela é mais velha que o nosso município. Depois dessa criação, demorou-se 7, 8 anos para que nós tivéssemos o primeiro vigário paroquial. E esse vigário ficou aqui 6 meses, mais ou menos 7 meses. Não se adaptou a Ibaiti e pediu para ser transferido. Passou-se um ano e meio, 2 anos, aí veio o segundo vigário. Também não se adaptou à nossa comunidade e novamente foi transferido. Até que finalmente chegou o Padre Estevão. Até tem uma historinha do Padre Estevão que a posse dele estava marcada para o dia 4 de outubro, que seria um domingo. Mas por conta da estrada, chuva, atoleiros, ele só chegou aqui na nossa comunidade no dia 6, que era uma terça-feira. Chegou aqui, a casa paroquial estava fechada, tocou o sino da igreja, apareceram meia dúzia de fiéis e ele celebrou a missa. E onde ele disse, a partir de hoje eu sou o vigário de vocês. E ele só foi nomeado no papel, pelo bispo em abril do ano seguinte, que foi em 1954. Então ele chegou aqui em outubro de 53 e foi nomeado pelo bispo em abril de 54. Em julho ele começou a construção da nossa igreja. Na entrada do pátio da nossa igreja era uma capela de madeira. E em julho de 54 ele começou a construção dessa igreja, desse santuário. Muita luta, muita ajuda, tijolinho por tijolinho. Na época a nossa cidade tinha muita plantação de café. E ele saía nas fazendas, nos povoados, pedindo doação, seja lá do que fosse, madeira, tijolo. E com o que ele arrecadava, ele vendia e comprava o material que faltava daí para a construção da nossa igreja. O trabalho aqui é feito por muitas mãos, movidas por uma devoção que passa de geração
em geração. Eu sou muito feliz quando eu estou aqui, eu me sinto assim, nossa, dá vontade de ficar aqui só. Tão bom que é. O Sagrado Coração de Jesus é tudo para mim, é o que me ensina a caminhar, né? É o que aumenta a minha fé e eu sei que eu estou no coração dele. Eu digo, todos aqueles que servir ao Sagrado Coração de Jesus, né? Ele acolhe com carinho, com amor, né? E aumenta a fé. Não desanime, porque o coração de Jesus é tudo. O sangue de Jesus tem poder em nossa vida. A Pastoral do Turismo, ela foi um pedido que se implantasse em todos os santuários a Pastoral do Turismo, devido ao grande número de fiéis romeiros, né, que vêm visitar. Então, nós estamos ainda fortalecendo, né, estamos criando ainda a Pastoral do Turismo, mas temos recebido muitos fiéis e a nossa missão maior é o acolhimento. Acolher e demonstrar aos fiéis o tamanho do coração de Jesus. A Rota do Rosário, ela é um caminho de fé, muita fé, né? Ela fortalece a fé, a esperança, a caridade. Então, quando chegam para nós os romeiros e os fiéis, a gente tenta o máximo possível acolhê-los com muito carinho, com muita atenção, despertando neles o valor que é a Rota do Rosário espiritualmente, né? É um crescimento ímpar, porque cada santuário tem a sua identidade e o nosso santuário é um santuário de muita humildade, porque o coração de Jesus é muito, muito humilde, né? Então nós o acolhemos com muito carinho, com muita dedicação, tentamos responder todos os questionamentos, contamos a história do nosso santuário, mas principalmente a história do Sagrado Coração de Jesus. Para quem faz parte dessa rota, é entender que cada parada tem sua importância no coração do fiel. Rota do Rosário, quando eu cheguei por aqui, ela estava iniciando com Dom Fernando, com o Padre Celso, estava engatinhando ainda, e a gente era seminarista e ouvia falar dessa caminhada, né? Que era a igreja, ela precisa estar muito atenta à movimentação do mundo, porque ela não é do mundo, mas ela está no mundo, como diz Jesus no Evangelho de João. E a gente percebia que aqui o Norte Pioneiro nosso, a nossa Diocese de Jacarezinho e outras dioceses que estão vindo se unir a nós agora, com Ponta Grossa, Cornélio, teria muito potencial. Se pensava no potencial turístico, mas por que não juntar essa dimensão turística com a fé? Então foi essa inspiração que os padres, os bispos de antes e agora que estão trabalhando tiveram, de fazer um caminho organizado pastoral para ajudar as pessoas a se aproximar de Deus através de uma caminhada religiosa que já foi feita de muitos anos. Então eu penso que a Rota do Rosário é uma graça, é uma bênção para os fiéis católicos, para as outras pessoas também que gostariam de fazer essa experiência de fé. Eu olho a Rota do Rosário com essa dimensão, da união da dimensão social com a dimensão da fé. Passamos pelo colo da mãe e pelo coração do filho, 2 cidades, 2 santuários, mas uma só fé que acolhe. Em Baiti, a Rota do Rosário nos mostra que a fé não se limita em um único altar, seja em Nossa Senhora da Medalha Milagrosa ou no Sagrado Coração de Jesus. O coração do peregrino encontra sempre um refúgio de esperança e devoção. Rota do Rosário. Apoio Cultural Paraná. Conheça, sinta, surpreenda-se.